Parece mentira, mas em plena era da exploração espacial, quando é possível mapear mundos distantes, existe um lugar aqui mesmo na Terra, que ainda é um enorme mistério. Por quê? Por baixo de quilômetros e quilômetros de gelo, na Antártida, existe um mundo que a gente praticamente não vê. E a pergunta que tira o sono de cientistas há décadas é simples: o que está realmente debaixo de todo aquele gelo? E isso não é só curiosidade. Entender essa resposta ajuda a prever melhor como o gelo pode se comportar no futuro. E isso entra nas projeções de nível do mar. Agora, para você ter uma noção do tamanho do desafio, veja essa comparação. É impressionante, mas é verdade. Por muito tempo, tivemos mapas mais detalhados da superfície de Marte do que do chão de rocha que está debaixo do gelo da Antártida. Isso diz tudo sobre o quão difícil é explorar aquele lugar. Então, vamos entender como os cientistas tentaram, por anos, desenhar o mapa desse mundo escondido. E, principalmente, porque esse mapa sempre esteve cheio de buracos. Por muito, muito tempo, a principal ferramenta foi o radar. Aviões sobrevoavam o continente, disparavam ondas de rádio através do gelo. E o eco que voltava dava uma pista do que tinha lá embaixo. Só que existiam alguns problemas. Esses voos são caros, extremamente complicados, e o resultado era quase cruel. Os trajetos ficavam separados por dezenas de quilômetros, o que obriga os cientistas a preencher grandes lacunas. Agora pensa comigo, imagina tentar desenhar um mapa dos Alpes, com 5 ou 6 fotos tiradas de muito longe. Você até entende o formato geral, mas perde os detalhes que fazem toda a diferença. E na Antártida, o relevo lá embaixo influencia por onde o gelo escoa, onde ele encontra mais resistência e onde ele pode deslizar com mais facilidade. Foi aí que eles perceberam: não dava para continuar com essa visão granulada. A pesquisadora principal do projeto, Helen Ockenden, resumiu isso com uma comparação perfeita. Era hora de deixar a câmera analógica para trás e usar uma câmera digital de alta resolução. Era preciso uma revolução na forma de enxergar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Só que a revolução não veio de um radar mais forte. Veio de uma ideia genial. Em vez de tentar espiar através do gelo, os cientistas começaram a ler a superfície do gelo para deduzir o que está por baixo. E o método funciona mais ou menos assim, em 3 passos. Primeiro, satélites medem com altíssima precisão a forma da superfície do gelo e a velocidade com que ele se move. Segundo, os cientistas pegam esses dados e aplicam as leis da física para entender como o gelo flui, como ele se desloca em câmera lenta. Terceiro, com base nesse fluxo, eles conseguem inferir o que existe lá embaixo moldando esse movimento. E aqui entra o detalhe surpreendente. Quando esse método foi aplicado no continente inteiro, apareceu uma marca que era impossível de ignorar. E para entender isso, olha só, a própria Helen Ockenden usa uma analogia ótima para explicar. Pensa no gelo como um rio, só que um rio em câmera super lenta. Do mesmo jeito que pedras no fundo de um rio podem criar redemoinhos na superfície da água, montanhas e vales debaixo do gelo criam ondulações muito sutis na superfície glaciar. E os satélites conseguem detectar essas assinaturas. Quando essa técnica foi aplicada à Antártida inteira, o resultado foi muito mais do que tapar buracos no mapa antigo. Eles passaram a enxergar detalhes que antes ficavam invisíveis. Novas colinas, novas cristas, novos vales, em uma escala enorme. Foi como sair de um rascunho rudimentar e chegar num mapa topográfico muito mais nítido. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque no meio desse novo mundo apareceu algo específico, uma marca, um traço longo, contínuo, que não parecia só ruído de mapa, parecia uma cicatriz no leito rochoso. E eu já te aviso,
Quando eu te disser o que é, quando eu te disser os números, e você vai entender por que isso importa. Mas antes irei explicar o porquê isso diz respeito a todo mundo. A pergunta é: por que a gente deveria ligar para a forma de uma montanha ou de um vale enterrado debaixo de quilômetros de gelo no lugar mais remoto do planeta? A resposta é simples. Pensa assim: o relevo por baixo do gelo funciona como um conjunto de freios e trilhos. Em terreno mais acidentado, com mais obstáculos, o gelo tende a encontrar mais resistência. Em corredores mais favoráveis, vales mais contínuos, caminhos mais guiados, o gelo pode escoar com mais facilidade em direção ao oceano. E isso importa, porque a velocidade com que o gelo chega ao mar é um componente importante nas projeções da contribuição da Antártida para o nível do mar. Por isso, como destacou Peter Fretwell, do British Antarctic Survey, um mapa mais detalhado nos dá a oportunidade de preencher lacunas importantes. Agora sim, volta comigo para a cicatriz. Ela aparece numa região chamada Bacia Subglacial de Maud. E o que esse novo mapa revelou ali era um canal. Um canal escavado no leito rochoso. Uma estrutura colossal que ficou invisível por muito tempo, simplesmente porque antes não dava para enxergar esse nível de detalhe. E agora vem o que eu segurei até aqui. As dimensões, em média, 6 quilômetros de largura. A profundidade média, 50 metros. E o comprimento, quase 400 quilômetros. Para você ter noção, é quase a distância em linha reta entre São Paulo e Rio de Janeiro, daquelas viagens que você olha para o relógio e pensa, não acaba. Agora imagina isso, escondido debaixo de gelo. E é tão importante que recebeu o nome Canal Subglacial de Maud. Se não existisse gelo por cima, isso seria uma das paisagens mais impressionantes do continente. E aqui a história fecha o ciclo. Esse mapa é um avanço enorme, mas também é um lembrete. Não estamos descobrindo só um lugar escondido. Estamos descobrindo as regras do caminho, que o gelo usa para decidir onde ele trava e onde ele corre. A Antártida não é só gelo, é um sistema guiado pelo que ninguém vê. E isso muda como a gente prevê o amanhã. E se um canal desse tamanho ficou oculto por tanto tempo, a pergunta final é inevitável. O que mais ainda está lá embaixo, esperando a gente aprender a enxergar? E se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Isso fortalece a comunidade e meu trabalho.